Olá pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo de fundamentos de mecânica ondulatória. A gente falou nas últimas aulas sobre movimento harmônico simples, certo? E agora a gente vai falar sobre ondas mecânicas. Movimento harmônico simples estava no capítulo 15 do nosso livro, lembrando que a gente está usando o Halliday, certo? Eu estou seguindo mais precisamente a 10ª edição, só que vocês têm na biblioteca a 8ª, a 9ª, e é exatamente a mesma coisa, ok? Então, seguindo essa sequência, a gente vai para o capítulo 16, né? A gente falou de MHS no capítulo 15, o capítulo 16 ele é intitulado lá no livro Ondas 1, certo? Basicamente trata de ondas mecânicas, então, esse capítulo. Antes de iniciar, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que são ondas e sua classificação, etc. Basicamente, a gente tem que ondas são entes físicos que transportam energia e quantidade de movimento, né, em momento linear, sem transportar matéria. Como assim? Imagina que eu pego uma corda, estico e faço um pulso. Esse pulso ele vai se propagar até a outra ponta da corda, carregando energia e momento, sem transportar matéria junto com ele. A corda não vai até lá. Cada ponto da corda sobe e desce, oscila, a energia passa, só que a matéria não se propaga juntamente, certo? Isso é uma onda. Basicamente, para classificar as ondas, a gente tem duas formas. Três, na verdade, ou até mais, só que a gente vai falar de duas que são importantes aqui. Primeiro, quanto à natureza. Elas podem ser ondas mecânicas. Ondas mecânicas são aquelas que precisam de meios materiais para se propagar. Por exemplo, a onda em uma corda. Se eu não tiver a corda, não tem como ter onda em uma corda. Ou a onda na água. Se eu jogo uma pedra na água, forma ondas, certo? Tem que ter água. Se não tiver água, se não tiver aquele meio material, ela não se propaga. Outro exemplo, o som. O som é uma onda mecânica. Quando eu falo, as minhas cordas vocais vibram. Essa vibração é amplificada pela boca e o ar vibra, certo? É uma onda tridimensional. Então, se não fosse as moléculas do ar em torno de mim, não ia ter onda sonora, certo? Então, ondas mecânicas são aquelas que se propagam em um meio. Ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio para se propagar, porque elas se propagam através de oscilações em campos elétricos e campos magnéticos, que podem existir inclusive no vácuo. Basicamente, a onda mecânica precisa de um meio, a onda eletromagnética não. O exemplo principal de onda eletromagnética é a luz, e pode ser a luz em qualquer região do seu espectro, né? Pode ser luz visível, infravermelho, ultravioleta, certo? Tudo isso é onda eletromagnética. E a gente pode falar também, pode classificar também ondas em relação ao formato. As ondas podem ser transversais, quando a vibração e a propagação formam 90 graus, são perpendiculares, que a onda em uma corda ela se propaga em uma direção e vibra em outra direção, uma direção perpendicular, certo? A luz também é uma onda transversal. E podem ser longitudinais, quando a vibração ocorre na mesma direção de propagação, se propaga e vibra na mesma direção, certo? A transversal é como se eu pegasse uma corda, né? E a longitudinal é como se eu pegasse uma mola, beleza? Então, um exemplo visível disso é o pulso em uma corda e o pulso em uma mola. É uma onda transversal e uma onda longitudinal. O som também é longitudinal. Aqui na nossa disciplina a gente vai falar de ondas mecânicas e transversais. Em especial, portanto, a gente vai estar falando de pulsos em cordas, certo? A forma mais simples de representar uma onda, um pulso em uma corda, nesse primeiro momento, né? Beleza. Primeiramente, conhecendo a onda em uma corda, certo? Na verdade, isso é válido para qualquer tipo de onda. Então, a gente tem por exemplo, aqui uma corda oscilando, a gente tem uma onda qualquer. A primeira coisa que a gente vai precisar se conhecer aqui é que a onda é um movimento periódico, certo? A gente continua falando de movimentos periódicos, né? Período, frequência. Percebam que ela sobe, desce e volta para o mesmo lugar, ó. Ela completa uma oscilação inteira quando ela sobe, desce e volta para o mesmo lugar. Ou quando ela está aqui em cima, desce até lá embaixo e volta a estar aqui em cima. Ou quando ela está aqui embaixo, sobe tudo e volta para o mesmo lugar, certo? A gente chama essa estrutura de repetição de comprimento de onda e representa com a letra grega lambda. Então, uma oscilação completa se chama um comprimento de onda. Percebam aqui na figura que a gente tem um comprimento de onda aqui,
outro comprimento de onda aqui, mais meio comprimento de onda aqui, certo? O ponto em que a onda tem mais energia a gente chama de crista, o ponto em que tem menos energia chama de vale, ok? E a distância do eixo da onda em relação ao ponto mais alto ou mais baixo é a amplitude, né? Então ela fica oscilando entre A e menos A, certo? Aqui é o eixo A e menos A, beleza? A gente ainda tem a frequência, o período, que são grandezas periódicas, e a velocidade com que essa onda se propaga aqui, né? Então, é uma onda progressiva, ela pode estar indo, por exemplo, para a direita. Então, a gente ainda tem uma certa velocidade para cá, certo? Tem uma velocidade. Então, você escrevendo com esse mouse aqui foi um desastre. Ok, que é justamente o que eu vou falar agora, sobre a velocidade da onda. Basicamente, velocidade, então a velocidade no eixo x, né, a velocidade que ela está se propagando progressivamente, é deslocamento sobre tempo, né? Podia ser escrever na forma diferencial, dx, dt, mas aqui tá legal, né? Delta x, delta t. Show? Se a gente pensar numa oscilação completa, ó, quando a onda estava aqui, ela veio até aqui, o tanto que ela andou foi lambda. E o tempo que ela leva para fazer essa oscilação completa é o período, né, que é o t maiúsculo. Então, a velocidade da onda é o comprimento de onda, lambda, sobre o período. Lembrando que o período é o inverso da frequência, pode ser também lambda f, certo? Então, lambda sobre t ou lambda f, a velocidade de propagação de uma onda no eixo x, né? Velocidade em metros por segundo, comprimento de onda em metros, né? Frequência aqui em hertz e período em segundo, ok? Então tá aqui os elementos que a gente precisa conhecer e a velocidade de propagação no eixo x dessa onda, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o movimento transversal da onda, ou seja, esse movimento que ela faz de subir e descer, certo? Esse movimento que ela faz de subir e descer é função de duas coisas, é função de duas variáveis, do x, da posição, e do tempo. Se a gente pegar essa figura aqui novamente, ó, cada ponto da onda sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, por exemplo, isso aqui, essa figura que eu tenho aqui, ó, pode ser no instante inicial. Depois de um certo tempo, eu tenho cada ponto em uma posição diferente. Então, dependendo da posição e do tempo, a gente tem um y diferente, né? A gente tem um deslocamento vertical diferente, um deslocamento transversal diferente. Então, esse y é uma função da posição e do tempo. Isso aqui é uma continuação de MHS, porque agora a gente tem vários MHS. Lembra que o que era o MHS? Era um movimento que oscilava em torno de um ponto, certo? Então, a posição era uma função do tempo. Agora, eu tenho uma ponta da corda oscilando em torno de um ponto, outra ponto da corda fazendo a mesma coisa, e outro, e outro, e outro. Então eu tenho infinitos MHS um do lado do outro ocorrendo, fazendo com que essa corda inteira suba e desça em cada posição, em cada instante de tempo diferente. Então por isso que y é uma função de x e t, e essa função é dada por essa expressão aqui, galera. O y, então, é o deslocamento transversal, é onde que a corda está ali em relação ao eixo y, né? Y, que é uma função de x e t. A é a amplitude, certo? Observem que agora é seno aqui, galera. Esse K é o número de onda, certo? É uma constante. X é a posição, então cada posiçãozinha da corda. Ômega a gente já conhece, a frequência angular. T é o instante de tempo dado. E o φ é a constante de fase. Com o que está relacionado a constante de fase? Com a posição inicial lá da nossa onda, né? Vou até voltar tudo aqui, ó. Por exemplo, nesse caso, se isso aqui for o instante zero, o φ vale zero, ó, porque o primeiro ponto da onda aqui, ó, ele está começando no zero, ok? Então tá aqui, essa é a função
que a gente tem para descrever o deslocamento transversal da onda. Esse k, que é o número de onda, é dado por essa equação, 2π sobre lambda, e a frequência angular que a gente já conhece, né? 2π sobre o período. Né? Antes a gente tinha uma função só de t, agora a gente tem uma função de x também. Né? Percebam que antes não tinha esse termo aqui, né? Era ômega-t mais φ a nossa fase. Agora tem esse kx porque é uma função de x e t. Cada ponto da corda oscila em torno de um eixo. Se eu quiser saber a velocidade transversal da onda, então percebam que agora a gente tinha falado lá do Vx, que é a velocidade com que a onda se propaga no eixo x. Agora eu quero saber a velocidade com que cada ponto oscila, certo? Então é uma velocidade transversal, uma velocidade em y. A gente sabe que a velocidade é derivar a posição em relação ao tempo, certo? Aqui é o símbolo de derivada parcial, né, galera? O del, é del y, del t, porque é uma derivada parcial, porque agora eu tenho uma função de duas variáveis, né? Eu vou derivar só em relação ao tempo. Então, o y, a gente acabou de ver. A gente sabe que a derivada do seno é cosseno, certo? Cosseno de u, u', né? Ó, isso aqui é constante em relação a t, isso aqui é constante em relação a t. Sobrou menos ômega. Então, essa é a velocidade transversal, essa é a velocidade com que cada ponto oscila em torno do seu eixo. Ok? Velocidade transversal em metros por segundo. Passou rápido, né? Aqui. Aceleração transversal, mesmo esquema que a gente já fez também, ó. Agora é a derivada da velocidade em relação ao tempo, derivada parcial, porque eu tenho uma função de duas incógnitas, né? Uma função, perdão, de duas variáveis. Pega lá a velocidade, deriva, a derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno de u, u'. Então, esse menos ômega a foi para frente, o cosseno virou menos seno. Derivada de kx em relação a t não tem, φ não tem, aqui é menos ômega. Menos com menos dá mais, com o menos vai dar menos. Ômega com aquele ômega lá, ômega ao quadrado, está aqui a equação para a aceleração. Percebam que é y, vy, galera, e ay. Eu estou falando de cada ponto oscilando em torno do seu eixo, certo? Então, isso aqui descreve cada pontinho da corda oscilando em torno do seu eixo. Show, a gente está descrevendo o movimento da corda em todos os pontos, né? Posição, velocidade e aceleração. Então, essa é a aceleração transversal. Ok? A velocidade da onda em uma corda, especificamente, ela pode ser calculada e ela está relacionada com a tração nessa corda. Quando a onda passa, certo, por aqui, então aqui eu tenho uma corda, ela está tensionada, esse ponto ele sofre uma força para retornar àquela posição de equilíbrio, né? Uma força restauradora. É um MHS, não é? Não tem que sofrer uma força para restaurar? Isso quer dizer que quando o pulso passa na onda, existe uma força que puxa ela de volta para o equilíbrio. E essa força é proporcional à distância que ela está do equilíbrio, né? É o esquema lá da mola. Quanto mais longe do equilíbrio, mais força para voltar para o equilíbrio. Ok? A gente faz uma deduçãozinha aqui, galera, para chegar nessa equação, que a gente chama de equação de Taylor. Beleza? Deixa eu tirar aqui, que agora minha cara vai ficar na frente da equação. Essa equação ela serve para calcular a velocidade. Percebam que é a velocidade em x, né? A velocidade de propagação da corda. Aqui, ó, v. Vou até colocar aqui, né? Vx, beleza? Ficou um ponto ali, era para ser um x. Vou até apagar. Ok. Então, essa velocidade de propagação da corda, que é o lambda f, que a gente falou lá atrás, por caso, aquele v igual ao lambda f vale para qualquer onda, né? Para o caso específico de uma corda, que é o que a gente está tratando aqui, essa velocidade depende da tração, então depende da força com que a corda está tensionada, ok? E depende da massa específica linear, da densidade linear da corda, certo? Então isso mede se a corda ela é mais espessa ou menos espessa, ou depende também do material, né? Quantos quilos por metro de corda eu tenho? Basicamente é isso, ok? Então, equação de Taylor, ó, velocidade da corda, velocidade em x, né?
do pulso na corda é raiz de T sobre μ, tração sobre massa específica linear. A gente ainda tem a potência média, então lembrando que potência é a rapidez com que eu estou transferindo energia, certo? Então, consigo calcular a rapidez com que a energia está se propagando através desses pulsos, e ela é dada por essa equação aqui. Lembrando que potência é medida em watts, certo? E, as outras, na verdade, tudo que está aqui a gente já falou, né? Então, densidade linear, né? Massa específica linear, velocidade, frequência angular e amplitude. Essa equação calcula, então, a potência média do com que a onda está transferindo energia. Ok. Nosso último tópico aqui para encerrar esse capítulo, essa parte do nosso curso de mecânica ondulatória, fala de interferência entre ondas mecânicas, entre ondas progressivas no primeiro momento. Primeiro, o que é interferência? Quando esses pulsos, eles de fato interagem uns com os outros. Essa interferência ela pode ser do tipo construtiva, quando os pulsos eles estão em fase, certo? Então eu tenho os dois pulsos em fase, nesse caso aqui está os dois para cima. Então eles estão na mesma fase. O que acontece com os dois? Eles se somam. Então se aqui eu tinha 10 centímetros e aqui 10 centímetros, aqui eu vou ter 20 centímetros, certo? Ou se aqui é A e aqui é A interferência vai ser 2A. E depois eles continuam como se nada tivesse acontecido. A gente diz que a interferência é destrutiva quando eles estão em oposição de fase, ó, tá um para cima e um para baixo. Então, se aqui é A, aqui é menos A, e vai resultar em zero, nesse caso, né, ó, 10 para cima, 10 para baixo. Quando eles se encontrarem, esses dois pulsos, vai resultar em zero. Eles continuam como se nada tivesse acontecido também. A gente chama isso de princípio da superposição. As ondas, quando elas se sobrepõem, elas não se afetam. Então, elas continuam a se propagar como se não tivesse ocorrido nada. Ok? Então, percebam o seguinte. A gente tem interferência construtiva quando a gente tem um valor que é 2A, né? A e A dá 2A. Destrutiva quando eu tenho um valor nulo, porque A menos A, as ondas vão se anular. A gente ainda tem uma possibilidade de uma interferência intermediária, que ocorre quando eu não tenho nem elas totalmente em fase, nem em oposição de fase. Eu posso ter essa interferência intermediária. Isso vai acontecer quando eu tenho, por exemplo, no nosso caso principal, ondas progressivas e elas têm uma certa diferença de fase. Como assim? Percebam que eu tenho essas duas ondas aqui, ó, a verdinha e a amarelinha. A verdinha, ela começa do zero. O φ, lá, a constante de fase é zero. A amarelinha não. A amarelinha ela começa aqui de um certo valor. Observem que essas duas elas vão ter vários tipos de interferência, em alguns momentos construtiva, em alguns momentos destrutiva, em vários momentos uma interferência intermediária. Eu teria uma onda resultante dessas duas. Como que eu calcularia essa onda resultante, o y, né, a posição transversal dessa onda resultante? Bom, a nossa onda verdinha, a gente sabe que a posição é A seno de kx menos ômega t. Cadê o φ aqui? Não tem, porque ela está começando no zero. Agora a onda amarelinha, vou chamar de y1 e y2, a onda amarelinha é kx menos ômega t mais φ. Ela tem um certo valor porque ela não começa aqui no zero. Ok? Basicamente, a nossa onda resultante vai ser a soma desses dois, y1 mais y2. Então, eu vou somar o y1, A seno de kx menos ômega t, mais o y2, A seno de kx menos ômega t mais φ. Ok? Vamos colocar o A em evidência, né? Coloco o A em evidência, fica seno de kx menos ômega t mais seno de kx menos ômega t mais φ. Percebam que eu tenho o seno de alguma coisa mais o seno de alguma outra coisa, certo? Porque as fases aqui são diferentes, né? Aqui é kx menos ômega t, aqui kx menos ômega t mais φ, são coisas diferentes. Aí, se vocês forem lá numa
num livro de matemática, talvez vocês tiveram alguma cadeira sobre trigonometria, eu acho que tem alguma coisa nesse tipo. No próprio Halliday tem, certo? Um apêndice com relações trigonométricas. Existe uma relação que a soma do seno de dois ângulos é dado por isso aqui, ó, 2 seno de meio, alfa mais beta, vezes cosseno de meio, alfa menos beta. Então, tudo isso aqui seria o alfa, né? Tudo isso aqui, ó, seria o beta. Se eu aplicar essa relação aqui, ó, seno de um mais seno do outro, aplicando essa relação aqui, eu chego nessa equação para a onda resultante da interferência dessas duas. Eu tenho 2A, percebam que, galera, aqui 2A é o valor máximo, né? Se tudo isso aqui vale 1 e tudo isso aqui vale 1, 2A é porque eu tenho interferência totalmente construtiva. Se isso aqui ou isso aqui der zero, né, eu tenho uma interferência totalmente destrutiva, zero negócio. Esse primeiro termo todo aqui, ó, então, vou botar de vermelho, vou botar de azulzinho para combinar com o que está ali, ó. Esse primeiro termo todo aqui, ó, a gente diz que é o fator de amplitude. Então, tudo isso aqui seria a amplitude da onda resultante, que ela vai alterar, né? Não é uma amplitude fixa em cada ponto, porque eu estou sobrepondo duas ondas, certo? Esse segundo termo aqui é o fator oscilatório. Então, eu tenho uma amplitude, um fator de amplitude e um fator oscilatório daquela onda resultante da interferência dessas duas. Beleza, pessoal? Então era isso aí a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um forte abraço e até mais.